é de novo o Flamengo sem querer fazer esforço, dá aula a Palmeiras e a outros clubes de como ele consegue barganhar ótimos jogadores, né? E o Flamengo, assim, vai melhorando o que já é excelente, que pra mim é excelente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, muitas informações sobre o Flamengo, né? Que venceu o seu último jogo, jogou muito bem o Flamengo, uma boa atuação ali, pôde controlar, né? Inclusive teve um dado assim que foi absurdo, que chocou muita gente. Eu posso falar os números errados, mas podem ser aproximados ao que eu tô falando. Se eu não me engano, no jogo inteiro, entre Flamengo e Volta Redonda, o Volta Redonda trocou 105 passes, enquanto o Pulgar trocou 108 passes. Ou foi algo bem aproximado a isso. Isso chocou muitos ali na rede social, tava até acompanhando essa estatística. Isso mostra um pouco ali de como foi dominante o time do Flamengo. Os titulares voltaram, o Mengão venceu, chegou a 7 pontos em 5 jogos, né? Lembrando que nos primeiros jogos, quem jogou foi o Sub-20 do Flamengo, que fez uma campanha bem ruim, para ser bem sincero. Na última rodada venceu o Bangu, porém o início ali não foi nada bom. E a imprensa elogiou demais ali o time do Flamengo, que vem numa fase boa, vem numa crescente, promete muito para esse ano de 2025. E é claro, vamos acompanhar também informações sobre contratações, meus amigos. Sim, o Jorginho vai assinar, hein? O Flamengo já assinou com o Danilo, só falta anunciar oficialmente. E o Jorginho, que muitos estavam falando, não vem, parece que tá vindo, hein? Parece que tá vindo. Vamos acompanhar as últimas informações a partir de agora. A imprensa ali elogiou demais essas contratações do Mengão. Está sendo utilizada como pode o técnico Felipe Luiz. Venceu o Volta Redonda, a gente vai pro Rio de Janeiro, o Vasco goleando, o Botafogo venceu, o Fluminense dá uma tropeçada lá em Cariacica. Mas o fato para mim que é mais importante, além de analisar os times, é que o Flamengo, mesmo numa condição inferior aos mercados passados, não é um Flamengo tão, digamos assim, gastador, mas ele está contratando para mim muito bem. O Danilo vai ser apresentado ou anunciado nas próximas horas. Estou esperando que isso aconteça amanhã. Sim, né? Ele rescindiu hoje com a Juventus, vai fazer a tramitação para amanhã ser anunciado com o Flamengo. Rescindiu hoje com a Juventus, vai fazer a tramitação para amanhã ser anunciado com o Flamengo. E o Flamengo avançou nas conversas com o Jorginho, volante do Arsenal. O acordo vai ser feito com a rescisão do Jorginho com o Arsenal. O Flamengo se acertando financeiramente com esse jogador. E traz 2 muito bons atletas, não só para composição, como para brigar por titularidade. Chapéu no Palmeiras, no caso do Jorginho? O Palmeiras nem foi atrás, porque o Palmeiras não tem condição de conversar com ninguém que tenha residência fora do Brasil, né? Pelo menos em mercados melhores, né? Então, chapéu do Palmeiras até a tia da esquina hoje dá. Agora, se você traz o comparativo, Quesada, o Palmeiras precisa de um zagueiro, não precisa? E de um centroavante. O Flamengo contratou um zagueiro, barra lateral. Resolve 2 em 1, que é o Danilo. Palmeiras não está atrás de um volante de primeira linha? O Flamengo foi lá e trouxe um volante. Então, é de novo o Flamengo sem querer fazer esforço, dá aula a Palmeiras e a outros clubes de como ele consegue barganhar ótimos jogadores, né? E o Flamengo, assim, vai melhorando o que já é excelente, que para mim é excelente. Eu ainda acho que falta mais um pouquinho pro Flamengo, mas aí se você comparar, falta muita coisa pro Palmeiras. Não, mas o Flamengo especificamente, que falta? Eu acho que ainda cabe. Mais um cara de ataque ali, né? Eu acho que precisa. Entendeu? Mas eu concordo com você, o Palmeiras precisa de um zagueiro, precisa olhar um pouco mais com carinho. Em Brasília, né? Viu? Precisa olhar um pouco mais com carinho pra lateral direita. O Flamengo fechou. Um homem de meio campo e um centroavante. Pra mim, o Palmeiras precisa daquele 9 lá. O Flamengo Bambam. Aqui, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Sim. Defesa que não deve mudar. Sim. Pode entrar um Danilo aí que a gente pode desenhar o que vai acontecer. De La Cruz, Pulgar, Gerson, Plata, Michael e Bruno Henrique, que é o Sormani. Belo time. Tá faltando o Pedro, né? Falta o Pedro, mas tá machucado. Tá machucado, tá faltando o Pedro. Alguém... Parece que eu vi aqui uma mensagem. Ontem aí entraram Varela, Ayrton Lucas, Arrascaeta, que tá ainda em processo de remodelação física. Juninho na vaga do BH. Juninho na vaga do Bruno Henrique e o Alan Volante, que não consegue jogar, né? Entra lá mais. O Arrascaeta entrou na vaga do De La Cruz. Sim, exatamente. O que falta pro Flamengo nesse momento é o camisa 9, que é o Pedro que tá machucado, né? A gente tem que esperar um pouco mais, porque a lesão dele... Que não é o Juninho. O Juninho,
O que o pessoal está dizendo é o seguinte: do mesmo jeito que o Botafogo encontrou o Igor Jesus, o Flamengo espera dar esse mesmo tiro em relação ao Juninho. Que o Juninho venha a ser para o Flamengo exatamente o que o Igor Jesus foi para o Botafogo. Chega, sem muito barulho, o centroavante titular do Botafogo era o Tiquinho, o cara era o Tiquinho, a Fernanda Maia, né, que é a locutora lá do Newton Santos, sempre fazendo aquela brincadeirinha lá com a torcida, Tiquinho, aí a torcida que tava Soares, tal, coisa linda. E de repente apareceu o Igor Jesus. O Juninho, o Flamengo espera que já é um movimento do José Boto, que venha a ser algo assim. Ninguém espera, ninguém tem grande expectativa, ele vai chegar e vai criar um problema para o treinador. Qual seria? Quem que vai ser o titular? Você ou o Pedro? Ei, Felipe, quem vai ser o titular? Juninho ou o Pedro? Essa é a ideia do Boto e do Flamengo. E esse que venha a ser o jogador. Porque de resto, meu companheiro, o Flamengo tem um elenco extraordinário. E agora tem um técnico em quem a gente pode confiar. O trio Thiaguinho, Pablo e Carlinhos custou ao Flamengo R$23 milhões e 200 mil. Isso só de compra. O Thiaguinho foi comprado junto ao Náutico em 2020 por R$7 milhões. O Pablo, em 2022, junto ao Lokomotiv de Moscou por R$13 milhões. E o Carlinhos, junto ao Nova Iguaçu, por R$3 milhões e 200 mil. Quem fez esse levantamento aqui foi o Léo José, que trabalha lá no Coluna do Fla. E, além disso, a gente não pode esquecer o valor do salário. Nem vou dizer Thiaguinho e Carlinhos, não. Porque o Thiaguinho nem deve custar tão caro assim. O Carlinhos, menos ainda, posso garantir para vocês. Agora, o Pablo é papo de quase R$1 milhão por mês na folha salarial do Flamengo. Fora 13º, bota aí. Tanto é que o Flamengo emprestou o Pablo pro Botafogo pagando 40% do salário dele. Só para vocês terem noção de como o Flamengo queria, entre aspas, se livrar do salário do Pablo na temporada passada. Então, trio caro, trio que não está dando retorno ao Flamengo, seja dentro de campo ou fora de campo. Não vou botar Carlinhos nesse pacote, porque eu acho o seguinte: o Carlinhos veio na temporada passada para suprir a ausência de Gabigol por conta da punição dele. Só acho errado o tempo de contrato que deram ele. Mas a atual gestão está corrigindo esse erro, está emprestando Carlinhos ao Vitória e teve uma mudança no contrato de empréstimo dele ao Vitória. O valor da opção de compra não será mais R$4,5 milhões, será R$5 milhões por 70%. O Flamengo é dono de 70% de Carlinhos e o Nova Iguaçu tem 30% dele. E fica essa atualização. E se ele jogar contra o Flamengo recebe R$1 milhão do Vitória, pagamento à vista até 24 horas após a partida. Uma cláusula, inclusive, que ficou muito conhecida quando o Rodinei jogou contra o Flamengo e quando o Hugo Souza jogou contra o Flamengo na última temporada 3 vezes, e o Corinthians teve que pagar 3 vezes ao Flamengo. Então tá aí, né, um pouco do que foi comentado, primeiramente pelos comentaristas lá da Placar TV, do programa Opinião Placar, e também informações aí sobre a saída de alguns jogadores, né? O Flamengo resolveu se livrar desses caras aí, em especial o Pablo, que tem um salário absurdo no Flamengo e ainda tem contrato até o final da temporada. Pelas informações que a gente apurou, ele não tá nem um pouco com vontade de sair do Flamengo, então o Mengão vai ter que dar um jeito aí para emprestar o Pablo, pelo menos até acabar o contrato. É claro, chegou ali com uma expectativa, né? Um jogador que teve umas boas temporadas alguns anos atrás, jogou bem pelo Corinthians, fez algumas boas temporadas na Europa, porém não está entregando absolutamente nada há um bom tempo, vai ficar encostado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Diz o que você pensa, comente abaixo. Até logo mais. Valeu!